Saudações, gente bonita, em Goiás, 15 horas e 30 minutos, também 30 graus Celsius. Mestre Leider aqui falando. Eu tava em casa, na casa da minha mãe, né? Fazendo os desenhos, mapa esquemático, praticamente, sobre a China, da China. Ia gravar o vídeo em cima desse mapa da China, mas um filho de chocadeira tacou fogo no lote ao lado. E a minha asma e a fumaça, elas têm uma relação tóxica, certo? E aí eu ainda tô tossindo, mas ficou bem pior. Simplesmente não tinha como eu gravar em cima do mapinha, que ficou até bom. Mas eu posso explicar sem o auxílio dele. Seguinte, a China faz fronteira com uma porrada de país. Acho que no sentido horário, partindo da Mongólia, Rússia, República Popular Democrática da Coreia, Vietnã, Laos, Mianmar, Índia, Butão, Nepal, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão. Depois Rússia, Mongólia e volta tudo. Então faz fronteira terrestre com muitos países. Por que eu tô falando isso? Que eu gostaria de falar sobre dois desses países, Afeganistão e principalmente Tajiquistão. O Afeganistão tem dois idiomas oficiais, Pashto e Dari. O Pashto é um idioma indo-ariano, mais ariano do que indo, propriamente indo-iraniano, certo? E ainda mais iraniano do que indo. E o Dari é persa, é farsi, é o idioma do Irã. O Tajiquistão, eu não sei se vocês sabem, Tajiquistão fala Tajik, né? Sabe o que é Tajik? Assim como o Dari, uma variação do iraniano. O que eu quero dizer? Que 40% do Afeganistão e o Tajiquistão são Irã, são Pérsia. Isso é relevante porque a gente está acostumado a falar de naçõezinhas como Estados Unidos, né, 250 anos, como se isso fosse grande coisa. 250 anos atrás, a América, blá 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 blá, né? Aí a Alemanha, eu não sei se vocês sabem, Marx menciona isso inclusive. Até o ano 1000, os ancestrais dos berlinenses devoravam os próprios pais. Vocês sabiam disso? Então, esses eram os alemães. Os vikings, ancestrais dos britânicos, faziam sacrifícios humanos. Então nós estamos falando de povos bem desprezíveis, né? Assim, na sua gênese. E antes dos berlinenses devorarem os próprios pais, canibalismo, e antes dos vikings sacrificarem pessoas vivas, sacrifício humano, o Irã já tinha mais de 2000 anos. E a China quase isso. O Irã é o país mais antigo do mundo, do planeta. O segundo é a China. E aí a gente tende a achar que o Irã está muito para cá e a China muito para lá, e que eles não mantinham contato. Não, de forma alguma. A prova que ainda hoje existem tajiques e, portanto, iranianos dentro da China, isso demonstra que o contato entre esses dois povos é tão antigo
quanto eles mesmos. 25 séculos. Não é igual ao Brasil, 1822, Paraguai 1814. Não, de forma alguma. Nós estamos falando de 6º século antes da Era Comum. Chineses e iranianos já trocavam ideias, conhecimento, mercadorias. Certo? Nossa, que susto! Então, é importante a gente ter isso em perspectiva, para que a gente evite falar bobagem. Alguns, eu vou retomar esse ponto, algumas pessoas ficaram griladas comigo. Acho que especificamente por causa do Rogério, né? Nossa, você gasta muito tempo falando mal do Rogério. Eu não estou falando mal do Rogério. Não estou falando mal do Rogério. Inclusive eu faço questão de afirmar que pessoalmente ele pode ser um ótimo ser humano. O que eu estou dizendo é que ele fala muita merda. Fala muita bobagem. E isso me incomoda. E não é porque eu tenho transtorno, eu não vou me esconder atrás do transtorno, não. É porque a pessoa que passa informação errada, sabe, a pessoa que passa informação errada, ela induz quem ouve ao erro. Passar informação errada por acidente acontece muito. Eu mesmo já fiz isso, morro de vergonha, mas acontece mais vezes do que eu queria. Agora, se transformar isso num leitmotiv, tipo, Armênia é Europa, aí, camarada, aí isso ganha uma outra natureza. Porque se você parte de pressupostos, você pode errar na informação, errar na análise, acontece. Mas você parte de pressupostos equivocados, imprecisos ou mentirosos, aí você está levando todo mundo que te ouve ao erro. E talvez, pior do que isso, esse seja exatamente o objetivo. Não é? É muito a cara do Ocidente isso. Vamos dar um exemplo, o Estado ilegítimo. Nós, os agressores, somos as vítimas. Ataca como Estado, se defende como religião e mente como prática. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo mais específico. O Estado ilegítimo conseguiu fazer o mundo inteiro acreditar que o conflito entre árabes e israelenses tem 3.000 anos. Que bobagem! Não tem 100. Conflito entre árabes e israelenses, como assim? Primeiro porque, vamos lá, Israel foi criado em 1948, certo? Ah, mas o antigo reino de Israel durou muito pouco tempo. Depois foi destruído por assírios e babilônios. Israel e Judá foi destruído por assírios e babilônios. E o povo hebreu foi extinto. Extinto, não existe mais hebreus. Os hebreus foram extintos. Assim como Sumério, Elamita, Amonita, Edomita, Ixo, Egípcio, sabe, Fenício. Esses povos foram extintos há milênios. Eles não existem mais. Ai, mas o idioma hebreu sobreviveu. Sim, o latim também sobreviveu. E o sânscrito. E... Estão entendendo? Essa mentira... é um conflito muito antigo, faz 3.000 anos que eles estão brigando. Isso é uma mentira, uma bobagem e tem uma função de propaganda. Tipo, gente, a gente até queria fazer a paz, mas é um conflito milenar. Que mané conflito milenar? Os hebreus foram extintos no 7º século antes da Era Comum. Eles não existem mais. Os árabes existem. Se você for dar uma olhada lá no Gênesis, um livro escrito no 6º século, você vai ver menção aos árabes. Eles existem. Até hoje. Tanto que tem 2 países que levam o nome deles, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.
e que corresponde étnica historicamente aos árabes. Árabes existem até hoje, como Irã. Lembra de Persa? Então, Irã. Existem até hoje. Agora, israelenses não. Aí, bom, a civilização hebraica foi extinta. E depois uma outra civilização foi reconstruída pela elite, que não houve o cativeiro da Babilônia. Isso é uma bobagem, isso também não é historicamente preciso, isso não existiu. Quem foi levado para o cativeiro foi a classe sacerdotal, a realeza, a nobreza e os ricos. Os pobres foram deixados para plantar, criar gado e pagar tributo. Nenhum povo vai levar mais agricultores para ficar com as terras deles. Isso não faz o menor sentido. E essa civilização israelita, que floresceu por volta do 3º século antes da Era Comum, ocasião em que os macabeus converteram os edomitas e fizeram um extraordinário serviço de proselitismo, ao ponto de ter havido 6 milhões de pessoas da religião judaica dentro do Império Romano. Olha que loucura, um império de 25 milhões de habitantes, 1/4 era de pessoas de religião judaica. E a população da Palestina, onde viviam essas pessoas, o grosso dessas pessoas, a sede da religião judaica, não era de 1 milhão de pessoas. Quer dizer que 5/6 dos judeus eram convertidos. Hoje o judaísmo não faz trabalho de proselitismo, mas fazia na época dos macabeus. É só estudar a história, certo? E aí, essa elite sacerdotal judaica foi expulsa primeiro de Jerusalém pelo imperador Domiciano e depois da Judéia inteira, só elite, só as pessoas da religião, pelo imperador Trajano, em 147, depois da Era Comum. E aí a civilização israelita desapareceu, entendeu? Então a civilização israelita surge no 6º século da Era Comum e dura até o 2º século da Era Comum. A civilização israelita também desapareceu. A civilização israelita não era a civilização hebraica. O povo já não falava o idioma hebreu. O povo falava aramaico, que era a mesma língua dos assírios e dos babilônios. Vocês sabiam disso, né? Assírios e babilônios falavam aramaico. Não existia um idioma assírio, nem um idioma babilônio. No máximo um dialeto, mas perfeitamente inteligível. Eles falavam aramaico. A civilização hebraica já tinha sido extinta, 7º século antes da Era Comum. No 6º século surge a civilização israelita, que foi destruída no 2º século pelos romanos. O que sobrou foi a religião judaica. A religião. Certo? Peraí. Gente, isso aqui é um cara do ar. Acabei de achar no chão. Vou pôr ele para brotar. O seu Wagner estava querendo muito um cara do ar. Vou pôr ele para brotar e fazer uma muda para ele. Que coisa. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial, porque nós monetizados, né? Já falamos sobre isso. Não somos monetizados. Não é porque não queremos, não. Nem a plataforma. Mas enfim. Então essas mentiras históricas, elas deturpam o debate. Ah, conflito de 3 mil anos. Que mané conflito de 3 mil anos? Como eu disse, os hebreus foram extintos 2.600 anos atrás. Os israelitas foram extintos 1.800 anos atrás.
que existe são europeus, ashkenazim, de origem principalmente eslava, polonês sobretudo, mas também germânica, de religião judaica. Honestamente, você consegue se convencer que sobrenomes terminados em it são do Oriente Médio? Sobrenomes terminados em aun, em ain, tipo Epstein, é do Oriente Médio? Não são. São da Europa Central e Oriental. Porque os ashkenazim são da Europa Central e Oriental. O único sobrenome, de fato, judeu que sobreviveu na Europa, porque os judeus com ancestralidade hebraica sobreviveram na Palestina, entre os palestinos, né, 80% do DNA deles é o equivalente aos hebreus, e no Iêmen. Em alguns pontos de comunidades muito isoladas e específicas do Iraque, do Irã, da Turquia e do Norte da África. Certo? Originalmente da Espanha e Portugal, mas eles foram expulsos. Que mantiveram o sobrenome mais ou menos hebraico foi os Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Esses sim eram ligados ao templo, era uma espécie de elite sacerdotal, os Cohen. Então Cohen é o único sobrenome ashkenazi que de fato é hebreu. Mas mesmo assim, na maior parte das vezes, eles são loiros, de pele clara e olhos claros. Então, a participação do DNA dos hebreus é ridícula. Outro exemplo. Você vê o tanto que o debate é deturpado. A prova que eles têm sangue hebreu são as doenças genéticas específicas. Só que essas doenças genéticas, supostamente específicas, não são do Oriente Médio, são do leste da Europa. Se você pega esqueletos da época dos hebreus, e são muitos, e faz um teste de DNA, hoje tem como fazer isso, você não vai achar as tais doenças genéticas. Porque os hebreus são um povo do Oriente Médio. E as tais doenças genéticas, bom, elas são do leste da Europa. Então, é uma doença genética, né? Especificamente judaica. Sim, da religião. Não do povo hebreu, que não existe mais. Ou israelita, que também está extinto. Então, o que eles fizeram? Usando verdades, eles construíram um enorme conjunto de discurso baseado em meia-verdade, ou seja, em mentiras. Tranquilo? Aí, entre essas mentiras, o tal conflito de 3.000 anos entre árabes e judeus. Gente, não tem como existir um conflito de 3.000 anos entre judeu e nenhum povo no mundo, porque eles foram extintos, os hebreus, no 7º século a.C., há 2.600 anos. Então como é que eles vão ter um conflito se eles não existem mais? E não existem há 2.600 anos. Os árabes, sim, os árabes tem como você falar em conflito, árabe chinês, árabe persa, né? Porque tanto o Irã, Pérsia, quanto a Arábia, quanto a China existem há 2.500 anos. Então, conflito entre esses três povos é uma coisa que você pode acreditar que existiu. E existe, porque eles existem. Agora, conflito envolvendo hebreu não tem como existir. Nem israelita. E um conflito israelense de 3.000 anos é uma bobagem maior ainda. Na medida que o Estado de Israel foi criado em 1948. Então como é que você vai ter um conflito de 3.000 anos se eles existem há menos de 80? Na real, entenderam? Então, vamos voltar agora aos iranianos, os persas. Nós vimos que existem minorias tajiques, portanto iranianas, dentro da China. Em Xinjiang Uighur. Existem. E considerando que o Tajiquistão
é iraniano, persa, e que o Afeganistão é 2/5 iraniano, muito mais, porque o próprio pasto é um idioma da família indo-iraniana, mais ou menos como o italiano e o português são da família românica. Então, quando a gente está falando de contatos entre China e Irã, a gente não está falando de contato entre Brasil e Paraguai, Estados Unidos e México, não, camarada. Nós estamos falando de uma coisa que existe há dezenas de séculos, há milhares de anos, certo? Muitos e muitos e muitos milhares de anos, séculos, aliás. Milhares de anos é pouco. Então, olha lá, ó, negócio queimado. Esses dias que quase me... Oh, de verdade, gente. Queimaram tudo. Estão sempre queimando. Que ódio dessas pessoas. Gente, olha só. Eu entendo, não... evidentemente, mas eu entendo você queimar porque precisa fazer uma coivara e plantar. Essa desgraça é pedra, tá vendo? É rocha. Rocha, tá vendo? Aquilo ali é rocha. Rocha. Você não planta capim em cima de rocha, não. Entendo você cortar o capim para você plantar. Para você, sei lá, melhorar o gado. Eu vou mostrar, vou provar para vocês que aquilo é rocha. Estão vendo em rocha? Tô aqui, ó, minha mão. Isso é uma rocha. Aí vamos aqui, socorro. E eu vou mostrar para vocês o que é aquilo ali. É rocha. Que talvez, né, é justo duvidar, né? O Leite tá falando mentira. Não. Aqui, ó, torcer para não ter cobra. Valeu, meu bom São Bento, me protege nessa hora. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Rocha, rocha. O capim cresce no meio da rocha, vocês estão vendo. Mas plantação não cresce, não. Então não tem justificativa para tacar fogo dessa... Sabe por quê? Porque não vai plantar nada em cima da rocha. E também porque não tem boi nenhum aqui. Então para que esse ponto desgraçado, com todo respeito, que taca fogo nisso? Qual que é o motivo desse sítio de chocadeira tacar fogo das coisas? Vocês não têm que criar gado? E nem vão plantar, sabe? Oh, difícil, né? Complicado. Eles não têm asma, né? Mas tomara que a bruaca da mãe deles tenha. Tomara que os filhos deles tenham. Porque pelo menos eu não sofro sozinho. Por causa de irresponsável, imbecil. Gente, eu tenho uma raiva tão grande de negacionista climático, negacionista ambiental. Eu já tô quase para desfazer amizade por causa disso. Quase para desfazer amizade. Não existe isso. Negacionista climático é uma pauta da esquerda. E agora até o babaca do Aldo Rebelo. A Amazônia está sendo tomada por estrangeiros como desculpa para roubar nossa riqueza. Oh, meu Deus do céu, gente. A gente tem que pedir a Deus, numa hora dessa, não é paciência. Porque se a gente pedir paciência, Deus vai testar ela. A gente tem que pedir sabedoria, para não perder o réu primário. Mas, enfim. Perdão pelo desabafo. Enfim. Um acordo sino-iraniano é uma coisa que faz um sentido completo, faz total sentido. Porque esses povos, gente, eles se conhecem desde muito antes de Benjamin Franklin, desde muito antes de Colombo, desde muito antes de Joana Louca de Espanha, rainha e falsa debente, desde muito antes o infante Dom Henrique, desde muito antes Vercingetorix, certo? Desde muito antes desses caras.
Persas e chineses trocam ideias, mercadorias e valores. Eles convivem, eles sabem da existência de um de outro. Não dá para fazer nenhuma análise. Tá fazendo análise geopolítica como se o Irã tivesse surgido em 79 e a China em 48. Sabe? Não, gente, não. Nós estamos falando não é de décadas, não. Nós estamos falando de milênios. Ah, mas o Irã é muçulmano e a China é comunista. E vocês acham que no passado a China era zoroastrista? Ou antes disso a China era mazdaísta? Não. O budismo entrou na China há uns 1.600 anos. O budismo é considerado pelos próprios chineses como uma religião alienígena, tipo catolicismo, tipo cristianismo. Não é a religião deles. Deles é o taoísmo e o confucionismo, que não chega a ser religião. O conceito de religião não é muito comum na China, não. Nunca foi. Eles têm práticas, né? Digamos assim, não diria tribais, práticas ancestrais, taoísmo, shintoísmo, que é mais filosofia, religião, esse tipo de coisa. Não é nem filosofia. O nome correto é cosmovisão. Então, os chineses têm a própria cosmovisão. E os persas tinham religiões. A religião, gente, é um troço muito indo-europeu. Você fala, mas os semitas, né, os hebreus não eram indo-europeus. Não é bem assim, não. Mas vamos sentar aqui e falar um pouco de influência, rapidamente. Deus vem de uma expressão do proto-indo-europeu chamada Dios. Os hebreus, originalmente, não eram monoteístas. Não eram. Eles tinham um Deus principal, vamos pôr Javé, né? Discutível, mas tinha, vamos lá, eles adoravam Javé. Mas não era essencialmente monoteísta. Eles se tornaram monoteístas quando a classe sacerdotal voltou do cativeiro da Babilônia e obrigou eles a serem. O judaísmo não é uma religião de 3.000 anos. O judaísmo é uma religião de 2.600 anos. O judaísmo não foi criado no Egito, nem em Canaã. O judaísmo foi criado no Império Persa, né? E inclusive os persas, um povo indo-europeu, eram monoteístas. O monoteísmo não foi criado entre os semitas. O monoteísmo foi criado especialmente entre os persas. Então, o judaísmo antigo mesmo, de antes do cativeiro, eles inclusive não falavam só em Deus Pai, era também Deus Mãe, havia Deus Pai e Deus Mãe. Quando a classe sacerdotal volta do cativeiro, eles abolem a deusa mãe. E aí sim o judaísmo se torna monoteísta. Então o primitivo monoteísmo, bom, ele, repito, reitero, e vocês podem achar muitas fontes a respeito disso, foi criado especificamente pelos que voltaram, pela elite sacerdotal que voltou do cativeiro e obrigou os antigos habitantes da região da Palestina a seguir a religião deles à marra. Certo? Essa é a história. Então, sem essa conversa, o que eu quero dizer com isso? É o que vocês entenderam. A ideia do monoteísmo não foi tirada dos semitas, foi tirada dos iranianos, aonde a classe sacerdotal passou uma temporada, vamos dizer assim. Entenderam? Então, a maioria dessas encrencas, das análises feitas por essas pessoas que desconhecem completamente a história, é baseada em mentira, em farsa. Eu não estou dizendo que as pessoas são farsantes, embora algumas sejam. Elas são ignorantes, no sentido que não conhecem, são burras, são fanáticas, mas definitivamente
São pessoas que, falando sobre o que não entendem, espalham desinformação e ódio. E ganham dinheiro e clique com isso. Perfeito? É nesse sentido. E bom, eu vou terminar com o mapinha que eu fiz, desaforo. Vou mostrar para vocês. Aqui o mapinha que eu fiz. Ficou bonitinha para explicar uma coisa específica da China, da questão com Taiwan. Eu vou tentar. Qualquer coisa eu falo na live de hoje. Certo, eu já tenho um outro assunto, mas eu encaixo. Aqui o que eu disse para vocês, ó. Aqui é o Tajiquistão e aqui é o Afeganistão. Em Xinjiang e Uigur moram minorias tajiques, portanto iranianas na China. Certo? É sobre isso. Tenham uma ótima tarde. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta e compartilha, por gentileza.